Oi, gente, tudo bem? Sou a professora Daniela Costa. Vamos continuar estudando políticas linguísticas, ainda no módulo 1, né? Para a gente estudar uma introdução às políticas linguísticas. Então, se a gente pensar o que a gente fez na unidade 1, a gente viu a formalização do conceito, a área de atuação, como nasceram os estudos, a gente viu que tudo acontece mais ou menos assim na ciência, né? Primeiro você tem os estudos, depois a definição de um campo, de uma área, como área de estudos mesmo, com nome, aporte teórico, principais estudiosos, né? Então foi isso mais ou menos que a gente viu na unidade 1. Aí agora na unidade 2 a gente vê a elaboração dessa teoria mesmo, né? Então, para uma teoria das políticas linguísticas. Aí a gente vai estudar o texto do Spolsky, que a primeira coisa assim que ele já vai mostrando para a gente é uma afirmação bastante interessante. Segundo o Spolsky, qualquer pessoa que usa a linguagem se depara regularmente com escolhas. Uma pessoa bilíngue deve escolher qual língua usar. Muitos falantes têm uma escolha de dialetos. Em um nível mais refinado de análise, um falante ou escritor se depara regularmente com escolhas de aspectos, sons ou grafias, itens lexicais, padrões gramaticais, que são indicadores importantes de línguas, dialetos, estilos ou outras variedades da linguagem, e que postos juntos definem variedades de língua. Então, o que acontece? Para muito além de a gente falar de diglossia, de duas línguas, isso é, a gente fala isso, uma pessoa bilíngue deve escolher qual língua falar. Se você, por exemplo, está numa região aí de contato nas fronteiras, né? Aqui em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, a gente tem lá o espanhol, o guarani e o português trabalhando lá juntos, né? Você vai aos grandes mercados, né? O pessoal gosta de fazer compras lá. As meninas que trabalham, as meninas não, os funcionários daquelas grandes lojas de departamento, eles não pensam em qual língua usar. Ah, eu estou falando com um brasileiro, eu vou falar português. Ah, eu estou falando com meu colega, eu vou falar guarani. Ah, eu estou falando com outro, eu vou falar espanhol. Então, você tem essas escolhas, mas muito mais do que a língua, uma língua diferente, a gente tem escolha de dialetos. Por exemplo, que item lexical que eu vou usar? Eu vou usar principalmente, eu vou usar sobretudo no meu texto, né? Padrões gramaticais. Será que eu vou usar toda a variação de plural que eu preciso usar, marcar todos os sintagmas variáveis com plural? Então, os meninos caíram de bicicleta, né? Ou os meninos caíram de bicicleta. Você lida com essas escolhas, que elas são indicadores importantes da língua. Por quê? Porque elas mostram dialetos, elas mostram estilo. Às vezes você tem essa escolha, às vezes você nem tem, você nem tem outra possibilidade para você escolher. E essas variedades mostram as variedades de língua. Então, uma língua só tem diversos dialetos. Pensem no caso do português brasileiro. Você tem um falar que identifica mais ou menos norte, nordeste. Você tem um falar que identifica mais ou menos centro-sul do país. Isso o Atlas Linguístico do Brasil tem mostrado bastante para a gente, né? Quem fala o que, onde. Pensem, por exemplo, na vogal pretônica aberta, né? Quem é que fala televisão? Quem é que fala coração? Quem é que fala coração? Quem é que fala televisão? E aí você tem essas escolhas também. A gente vê, por exemplo, que falantes têm diminuído, por exemplo, essa abertura dessa vogal pretônica por causa, às vezes, de preconceito linguístico, né? Ai, eu vejo como uma língua muito feia, alguma coisa assim. E às vezes os falantes vão fazendo outras escolhas. Isso tudo está revelando as variedades de língua que a gente tem no léxico, na gramática, nos fonemas, em padrões de qualquer forma. Vem, por exemplo, homens e mulheres que fazem escolhas distintas quando o assunto é língua. Então, tudo isso mostra para a gente as variedades de língua, né?
E o que, que o Spock também mostra para gente? O objetivo de uma teoria de políticas linguísticas é considerar as escolhas costumeiras feitas pelos indivíduos falantes com base em padrões estabelecidos na comunidade de fala ou nas comunidades de fala das quais eles fazem parte. Uma política desse tipo é manter o status existente de uma variedade já reconhecida, ou mais realisticamente, resistir a uma tendência de os falantes da variedade mudarem para o uso de outra. Então, é muito mais importante, para além de a gente pensar em políticas linguísticas, uma teorização. Isso é algo que estude essas políticas linguísticas. Por quê? Porque essas escolhas, elas não são feitas de modo aleatório, mas elas têm base em padrões estabelecidos na comunidade de fala. Que padrões são esses? O que eu acho bonito, o que eu acho feio, o que eu acho certo, o que eu acho errado, o que vai me colocar numa posição de um falante fluente ou não. Essas escolhas são relacionadas a padrões. Pensem, por exemplo, quando a gente está num grupo de amigos, ou quando a gente está na faculdade, ou quando a gente está no emprego, numa repartição pública. São padrões estabelecidos nessa comunidade de fala. Eu gosto muito daquela metáfora de que pensa que uma variedade que as variedades linguísticas são como roupas diferentes num guarda-roupa. Então, por exemplo, você não vai a um casamento com a mesma roupa que você vai no churrasco da família no sábado à tarde, né? Você não vai à missa, ao culto, com a mesma roupa que você vai, de repente, ao clube, né? Digamos assim. Então, do jeito que você tem padrões sociais que regem a roupa que a gente usa, a gente também tem padrões estabelecidos pela comunidade no que tange a língua que a gente utiliza, né? Então, uma política desse tipo é manter o status existente de uma variedade já reconhecida, ou mais realisticamente, isso é, no frigir dos ovos, resistir a uma tendência de os falantes de variedade mudarem para o uso de outra. A política linguística, ela pensa nisso, no reconhecimento da língua, na manutenção das línguas, para que você possa ter direito a essas escolhas e para que você possa ter espaços em que essas escolhas aconteçam, né? Basicamente, seria essa a perspectiva, o objetivo de uma teoria das políticas linguísticas, né? Então, o Spolsky ele ainda mostra para a gente que as políticas linguísticas, assim como outros aspectos da linguagem, desde como Saussure apontou lá, são essencialmente fenômenos sociais, dependentes de comportamentos consensuais e das crenças de indivíduos pertencentes a uma comunidade de fala. Como assim? A gente precisa pensar na relação entre língua e sociedade. Por quê? Porque as políticas linguísticas elas vão pensar nisso. Elas são fenômenos sociais que dependem de comportamentos consensuais, isso é, de um acordo. A gente viu na aula anterior, por exemplo, que a gente precisa desse caráter estatal ou nacional. Mas por que pensa nesses comportamentos consensuais? Eu tenho que pensar numa atividade e nas crenças de indivíduos pertencentes a uma comunidade de fala. No exemplo que eu dei lá na unidade 1, eu estava falando, por exemplo, de estrangeirismos, né? Mas qual que é a crença? Eu acredito, então, se eu quero proibir os estrangeirismos, eu acredito que isso faz mal para a língua, né? A partir disso, eu vou desenvolver minha política linguística. Quando a gente pensa em cooficialização das línguas indígenas, eu penso na crença desses indivíduos e nos comportamentos consensuais. Mas espera aí, se eu não cooficializar essas línguas, como é que o indígena lá que fala que Niquinal vai conseguir atendimento no posto de saúde do bairro, né? Como é que o ensino da língua portuguesa vai ser um ensino de língua materna para crianças cuja língua materna não é o português, né? Então, a partir dessas crenças, isso é importante, isso precisa ser discutido. Aí as políticas linguísticas tornam-se um fenômeno social nesse sentido, porque assim como a língua, são essencialmente sociais, como já apontara Saussure, né? E aí é importante a gente pensar no conceito de comunidade de fala. Por quê? Se a gente pensa, então, em políticas linguísticas como fenômeno social, tem que pensar no domínio comunidade de definição. O que é esse domínio? A gente pensa o que seria essa comunidade de fala.
A comunidade de fala seria uma reunião, né, de falantes que usam a mesma variedade, né? Mas essa comunidade de fala não necessariamente ela é relacionada única e exclusivamente a fronteiras. Por exemplo, quando eu falo que Mato Grosso do Sul fala assim, mas será que essa comunidade de fala é de todo o Mato Grosso do Sul? Eu tenho outras comunidades de fala inseridas nessa comunidade de fala. E aí, para entender isso, o Spolsky traz Fishman de novo, 2016, com a noção de domínio, para pensar nessa comunidade de fala dentro do conceito de domínio que tem vistas a um espaço social. Então, segundo Fishman, como que você poderia entender esse domínio? Você tem os participantes, a localização e o tópico. Então, o que, que é isso? As escolhas costumeiras feitas por o indivíduo são determinadas por seu entendimento das escolhas linguísticas apropriadas ao domínio. Então, você vai escolhendo a partir do que você entende como melhor para esse domínio. Então, vamos pensar primeiro nos participantes. Vamos pensar nessa língua em quem a está falando e quem a está ouvindo, né? Quem são esses participantes? Você pode pensar tanto nos participantes numa questão de papéis sociais, isso é muito interessante. Então, por exemplo, eu estou falando com a minha filha. Como é que eu vou falar com ela? Como é que eu vou conversar? Eu estou falando com os meus alunos. Eu estou falando com o meu chefe superior. Eu estou falando com o reitor da universidade. Eu sou a mesma pessoa. Consegue enxergar isso? Mas meus papéis sociais são muito distintos. Os participantes envolvidos nessa interação linguística têm papéis diferentes. Então, isso vai mexer o quê? Nas minhas escolhas que são apropriadas a esse domínio. Então, eu vou usar uma variedade mais formal, mais informal, mais popular, mais normativa, né? Isso quando eu estiver falando em participantes, mas eu também tenho a localização. Essa localização diz respeito tanto a aspectos geográficos mesmo, quanto mesmo a essa questão, por exemplo, quem mora onde, né? Em que espaço eu estou, quanto até mesmo nessa localização social também. Em que domínio tem uma teoria que chama de domínios discursivos, né? Então, a igreja é um domínio, o jornalismo, a política, o direito, onde eu me localizo nesse sentido para realizar essa língua, eu estou num domínio. E aí também tem o tópico. O que é o tópico? O próprio assunto, né, que está sendo tratado. Por quê? Porque se eu tiver que falar, pensem na situação, vacina, né? Que é uma discussão que a gente está tendo, a cobertura vacinal está diminuindo consideravelmente por várias questões aí. Então, eu estou falando de vacina, é meu tópico. Mas vejam que ele sozinho não define apenas as escolhas. Por quê? Eu vou falar de vacina, mas quem sou eu para falar de vacina? Eu sou uma professora de português falando de vacina para o meu filho, né? Ah, não, eu sou um médico do Ministério da Saúde, vou gravar uma campanha, né, sobre a importância da vacinação. Ou eu sou esse mesmo médico do Ministério da Saúde que estou numa reunião lá, num congresso de médicos, falando sobre vacina. Então, estão vendo que o tópico é importante, porque você vai escolher determinadas palavras, uma forma de falar, mas a questão dos participantes também é extremamente relevante, porque vai pensar nesses papéis sociais. Então, por isso é que o Spolsky acha tão importante a gente pensar em domínio como espaço social para a gente entender essas comunidades de fala. Por quê? Porque a partir disso a gente vai ver a definição de políticas linguísticas. Então, tudo isso vai fazer parte da noção que a gente tem das escolhas das políticas linguísticas, né? E aí, o Spolsky traz essa noção muito importante da gente entender políticas linguísticas como práticas, crenças e gestão. Como que é isso? Pensando como prática, são as escolhas e comportamentos observáveis que as pessoas realmente fazem. Segundo o Spolsky, isso pode ser entendido como a etnografia da fala para o Himes, né? Tá.
As crenças que são mais significativas para as nossas preocupações são os valores atribuídos às variedades e aos traços. E no ambiente das políticas linguísticas, a gente tem também a gestão linguística, que é o esforço observável e explícito realizado por alguém ou algum grupo que tem ou afirma ter autoridade sobre os participantes de um domínio para modificar suas práticas ou crenças. Então, as políticas linguísticas como prática, isso é, os comportamentos observáveis, o que a gente faz com a língua, como a gente realiza essa língua, é do arcabouço de políticas linguísticas. O que a gente pensa dessa língua, os valores que a gente atribui em relação a essas práticas, também estão relacionadas às políticas linguísticas. E a gestão linguística, como ela se realiza, o que eu penso sobre ela e o que eu vou fazer em relação a isso. Mas esse o que eu vou fazer em relação a isso, esse esforço observável, tem que acontecer por parte de algum grupo que tem ou afirma ter autoridade. Então, a gente viu, por exemplo, na aula anterior, que a gente tem muito isso, é esse caráter estatal, que ou é o governo ou uma entidade que tenha uma influência nessa autoridade estatal. É exatamente nesse ponto que a gente está falando sobre a gestão linguística, né? Por quê? Então, eu tenho prática, o que realmente acontece, crenças, do que eu penso a respeito do que acontece, e gestão, como eu vou organizar o que realmente acontece. Aí eu penso, então, em políticas linguísticas como práticas, crenças e gestão. Aí, o Spolsky também traz para a gente que existem influências nessas políticas linguísticas de um domínio. Essas influências, elas são vêm de duas direções distintas. Eu posso ter as forças internas à língua e as forças externas, o que vem fora, né? E isso tudo interfere nas políticas linguísticas. O que o Spolsky mostra para a gente e traz como forças internas? Práticas, crenças e gestão linguística. Lembra lá do slide anterior? Como eu realizo a língua, o que eu penso sobre isso e a gestão sobre a língua? Isso o Spolsky chama de forças internas. E tem também as forças externas, que o quê? São papéis diferentes em domínios diferentes, gestão em diferentes domínios. Se a gente voltar lá, ó, o que a gente tem de domínio, né? É um espaço social. E o que tem? Eu tenho dentro do domínio participantes, localização e tópico. Lembramos? Lembramos. Aí vamos voltar lá para esse slide que a gente estava. Então, as forças externas são papéis diferentes em domínios diferentes. O que isso quer dizer? Eu tinha falado lá da vacina, não é? Eu estou no papel de um estudioso da área ou de algum ser social, gente normal, gente da gente, né? Isso são forças externas à língua que têm influência nas políticas linguísticas. Ou gestão em diferentes domínios. Eu posso organizar, né, pensar em intervir em diferentes domínios. E vocês concordam comigo que, de repente, essa gestão pode ser diferente? Por exemplo, quando eu lido com o ensino da norma padrão. Se eu tenho esse ensino voltado ao ensino fundamental, eu penso de uma forma. Ao ensino médio, eu penso de outra. Ao ensino universitário, eu penso de outra. Porque eu tenho domínios diferentes. E essa gestão é diferente, por isso é que vai intervir nas políticas linguísticas. Porque você não vai ter a mesma decisão, a mesma atitude, a mesma atividade voltada a domínios diferentes, porque às vezes funciona nesse e não funciona naquele. É isso que é importante a gente pensar. Então, por isso é que o Spolsky mostra da importância dessas forças internas e externas lidando com a língua, né? E aí, explorando os domínios. A gente viu que tem, né? Tem o domínio jurídico, tem o domínio religioso, tem o domínio jornalístico. E é importante a gente perceber que, como nesses domínios, a gente vai fazendo escolhas que são muito diferentes, né? Mas, segundo o Spolsky, de todos os domínios, a escola mostra ser um dos mais complexos,
Seus participantes trazem consigo as práticas e as crenças de uma comunidade complexa e cada vez mais multilingüe. A educação escolar é, por sua própria natureza, um domínio comprometido com a gestão da linguagem. Então, por que a escola é tão complexa? Porque a gente pode pensar na escola como um microcosmos da sociedade, né? Por quê? Porque ela traz práticas e crenças de uma sociedade que é complexa e cada vez mais multilingüe. Por quê? Quem que está na escola? E ele traz lá, ó, estudantes, professores, administradores, equipe de apoio não acadêmico. Então, vamos pensar na complexidade de cada um desses elementos. Os estudantes. Será que os estudantes têm as mesmas práticas e crenças linguísticas entre si? Não. Eles vêm de lugares diferentes, de formações diferentes. Pensem nos domínios lá. Qual domínio que mais interfere nas escolhas daquele estudante, né? Então a gente começa a ter uma sociedade multilingüe a partir do estudante, né? Mas aí pensem nos professores também. Os professores também vêm desses vários lugares, mas eles também têm crenças e atitudes em relação às políticas linguísticas, né? Ah, eu acho que devia ser ensinado assim. Ah, eu acho que isso devia ser proibido. Ah, ou então eu advenho de lugares muito distintos. Então, o professor em si como sujeito e o professor como um representante, inclusive, desse Estado, né? Porque se a gente pensar, o professor é uma autoridade dentro da escola, né? Que vai implementar, por exemplo, ajudar a implementar políticas linguísticas. Aí vocês pensem nos administradores também. Às vezes os administradores são professores também, e às vezes não. E aí? Eles também têm práticas e crenças diferentes, eles vêm de lugares diferentes, a forma como enxergam os domínios, os papéis sociais desenvolvidos em domínios diferentes são distintos também. Então, é importante a gente ver a complexidade da escola como domínio, né? Todos os domínios têm essa multiplicidade, mas a escola é mais relevante por quê? Porque a educação escolar é, por sua própria natureza, um domínio comprometido com a gestão da linguagem, né? Então, a gestão, como é que se ensina, o que se entende, né? Qual a relação entre as variedades, entre o planejamento linguístico. Mas o Spolsky também menciona a equipe de apoio não acadêmico. Por quê? Todo mundo que está lidando com os alunos. Então, você tem o inspetor, você tem a tia da cantina, você tem a pessoa que é responsável pela limpeza. Em alguns lugares, você tem o motorista, né, cujo ônibus vai e pega as crianças. Isso tudo está no ambiente escolar. E essas pessoas também são diferentes, porque não são nem professores, nem estudantes, nem administradores, mas estão no corpo da escola e lidam com essas questões, por quê? Porque também tem práticas e crenças em relação a essa sociedade que é multilingüe. Então, é por isso que a escola tem um papel fundamental nas políticas linguísticas e especialmente no que diz respeito à gestão da linguagem, né? Porque é o braço estatal que é responsável pela implementação de um planejamento linguístico, né? Qual norma eu vou ensinar, de que forma eu vou ensinar em relação à gramática, ao léxico, à fonologia da língua. Tudo isso é papel da escola, né? Então, só que o que o Spolsky traz também? Isso é papel da escola, tá tudo certo, a gente concorda. Mais uma controvérsia que ele traz sobre o valor educacional da instrução na língua da casa, que permanece como uma das básicas questões nas políticas de educação linguística. Porque a gente viu que a escola é um lugar essencial para a gestão da linguagem. Mas a gente precisa pensar nisso. E o valor educacional da instrução da língua de casa? Porque o aluno ele não chega sem saber língua na escola, ele já conhece uma variedade, a variedade da sua comunidade. E eu falo uma, mas ele pode conhecer várias, né? Dependendo dos espaços em que ele circula, ele vai conhecer diversos domínios, vai atuar em diversos domínios também. E qual que é o valor educacional dessa língua de casa? Porque se a gente pensar, muito do que se fez assim, o guri não sabe de nada, né? Fala tudo errado. Já ouviram isso? Então, será que vale? Será que não vale?
Aí a gente tem uma discussão que é mais recente do homeschooling também, né? E aquela educação de casa, que não sei se passou, se não passou, mas os pais sendo responsáveis pela educação escolar dos filhos. Então a gente precisa pensar nisso e no valor educacional que a gente dá à língua de casa como uma questão básica em políticas de educação linguística. Por quê? Porque a partir do que eu penso, do que eu acredito que seja relevante esse valor educacional, você concorda comigo que eu vou ter políticas linguísticas, eu vou ter um planejamento linguístico para isso? Ou não? Vou fingir que não acontece, então eu nem vou me ligar nisso. Porque as políticas linguísticas a gente viu, inclusive, que tem uma noção política, porque a gente está envolvido dentro da sociedade. E aí a gente viu políticas linguísticas como práticas, crenças e gestão. Então eu penso na prática como ela faz e na crença. O que eu acredito, o que eu entendo como certo, como errado, como válido, como inválido, como melhor, como pior, porque a partir disso é que vai vir essa minha gestão e as políticas vão pensar nessa gestão. O que fomentar, como intervir, seja a gente viu na transcrição gráfica, seja na percepção dessa língua dentro desse espaço social. E aí a gente vai pensando nessas situações e aí fazendo esse contraponto entre educação escolar e a educação realizada na língua de casa. Então, isso aqui é bastante importante. E aí, o que a gente pode concluir a partir disso, né? Será raro que considerações educacionais ou linguísticas determinem as políticas linguísticas escolares, porque a gente precisa pensar nisso. As políticas linguísticas, elas são muito políticas, a gente está vendo isso desde a primeira aula. Então, ela não pode ser que elas não levem em consideração questões educacionais ou meramente linguísticas. Por quê? Segundo Spolsky, mais comumente as escolas refletem a posição ideológica daqueles que as controlam. Então, normalmente, suas políticas serão conduzidas, pelo menos em parte, pelas políticas do governo nacional. É isso que a gente precisa pensar. Quem é que manda na escola? Quem é que controla a escola? São os professores? Será que os professores que falam, eu vou dar aula disso, desse jeito? Ou a gente tem instâncias superiores, que são políticas do governo. Por mais que a gente pense, mas a escola particular não é gerida pelo governo, é pelo mantenedor lá. Mas também precisa seguir a legislação, concordam comigo? Você tem LDB, você tem a BNCC, que precisa ser seguida, aí você tem um projeto político-pedagógico, você tem a fiscalização dos órgãos gestores, então a Secretaria Municipal de Educação, ela fiscaliza as escolas, por exemplo, educação infantil, ensino fundamental, né? Então, por mais que a gente pense que essas escolas, né, não lidem diretamente com essa política do governo, ela tem que respeitar, sim, essa política do governo, né? E é ela que vai controlar as escolas. Então, o que a gente vê é uma verticalização, inclusive, dessas políticas linguísticas, né? Isso elas vêm de instâncias superiores que, às vezes, não consideram muito questões educacionais ou linguísticas, e acabam se refletindo diretamente na escola, especialmente, mas em toda a sociedade, né? Então é isso que é importante a gente pensar em políticas linguísticas como reflexo de política, de posição ideológica, isso é o que eu acredito que é certo, que é errado, o que pode, o que não pode, o que a criança deve ou não deve assistir, o que a criança precisa ou não precisa aprender, o que meu jovem tem ou não que saber fazer, né? É uma discussão, por exemplo, que a gente está tendo no ensino médio, né? Que foi aberta novamente a discussão. Então, isso tudo a gente precisa pensar nessa política linguística como reflexo da política e da ideologia, né? Então, o presente modelo de políticas linguísticas sugere que o domínio escolar é o que apresenta maior tendência de ser influenciado externamente. A gente viu por todos esses motivos. Quer de baixo, casa, religião, vizinhança, ou de cima, níveis do governo. E não é baixo em cima no sentido hierárquico,
É aquilo que está mais próximo e é aquilo que está hierarquicamente superior até mesmo na organização do Estado. E de ser com mais frequência o alvo de intervenções ativistas em favor de uma variedade ou de outra. Então, o estudo das políticas de educação linguística é, assim, talvez o mais difícil e desafiador campo de todos, e merece a atenção minuciosa. Por quê? Porque é isso mesmo, é alvo de intervenções ativistas em favor de uma variedade ou de outro que eu acho mais certo, que eu acho mais errado, e é por isso que esse campo de estudos é tão difícil e desafiador, porque você tem que ter aporte teórico, você tem essa perspectiva ideológica e política, mas você precisa ter discernimento para investigar esse campo de estudos, né? E por isso que precisa dessa atenção, segundo o Spolsky. E por isso que virou, por exemplo, objeto do curso de letras numa disciplina autônoma. Aí o texto que a gente leu foi esse, Para uma Teoria de Políticas Linguísticas, do Bernard Spolsky, que está na Revel, está disponível no link aí para vocês. Vocês vão ter algumas questões para fazer ao final do curso, vocês têm também essa videoaula, atividades para vocês desenvolverem, para se aprofundarem nos estudos. Então, até o módulo 2. Tchauzinho!